Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o início da República no Brasil e a Constituição de 1891. Até a proclamação da República, nós tínhamos no Brasil um período de colônia de Portugal, de 1500 até 1822. Depois, de 1822, 7 de setembro, vem a independência política, então nos tornamos emancipados de Portugal politicamente. E vem o Império nesse período, de 1822 até 1889, quando, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil. Ele era o marechal do Exército Brasileiro. E ele assume a chefia provisória do Brasil, se tornando aí o primeiro presidente do Brasil, o primeiro presidente da República no Brasil. Depois o Congresso vai elegê-lo, de maneira indireta, e ele vai ficar no poder até novembro de 1891, quando ele renunciou ao cargo. Para organizar esse novo período da história, nós tivemos aí então que fazer novas leis, já que as leis existentes faziam referência ao Império. Então, faz-se agora necessário a elaboração de uma nova Constituição. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem, é a capa da Constituição de 1891, e eu chamo a atenção do nome República dos Estados Unidos do Brasil, era o nome do Brasil naquela época, e ainda o Brasil escrito com Z. E aí, nós temos aí então a primeira Constituição do Brasil República, ela é de 24 de fevereiro de 1891, outorgada. E a gente fala que é a segunda da história, por quê? Porque a primeira Constituição do Brasil, ela veio do governo de Dom Pedro I, quando o Brasil se tornou independente de Portugal em 27 de setembro de 1822. Então, elaboraram as leis para esse novo momento, e essa Constituição, então, foi outorgada em 25 de março de 1824. A nossa Constituição republicana, ela foi elaborada possuindo 91 artigos e mais 8 artigos que seriam transitórios, ou seja, tinham um caráter temporário. Quais eram as principais características da Constituição de 1891? Nós vamos começar aí pela República Federativa Liberal. Influenciados pelas ideias liberais, pelas ideias do iluminismo, o Brasil então se tornava uma república federativa liberal. O nosso sistema de governo passaria agora a ser o sistema presidencialista. Professora, mas o que era antes? Antes nós tínhamos o império, então nós tínhamos o imperador no poder. Agora, então, a partir de 1891, na verdade, a partir de 1889, quando a República foi proclamada, mas a partir da Constituição de 1891, isso vai estar registrado ali que o Brasil seria um sistema de governo, teria um sistema de governo presidencialista. O poder dividido em 3 instâncias, em 3 camadas aí. O principal símbolo da democracia, gente, é a divisão dos poderes, tá? Então, nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo, a nível de Brasil, a nível de país, é exercido pelo presidente. A nível de estado, Estado do Espírito Santo, o governador. A nível de prefeitura, de município, de cidade, por exemplo, Vila Velha, quem exerce o executivo é o prefeito. O legislativo é aquele grupo que faz as leis. Então, a nível de Brasil, de nação brasileira, o deputado federal e senador. A nível de Espírito Santo, a nível de estados, nós temos deputados estaduais. E a nível de município e cidade, nós temos os vereadores. E o terceiro aí, grupo, é o judiciário. Nós temos os ministros da Justiça, nós temos os os desembargadores e nós temos os juízes, todo o grupo aí compondo a justiça brasileira. Passando aí, nós temos o federalismo. O que é o federalismo? O federalismo é um sistema político que é marcado pela união de todas as federações que formam a nação.
União de todas as federações. O que seriam essas federações? Cada estado brasileiro é uma federação, é uma unidade da federação. Então a gente chama de unidade federativa. E aí diz assim, no caso do Brasil, o Distrito Federal, que é a União, os estados e municípios, eles se unem de maneira a formar o Brasil como nação. Mas, apesar de unidos, esses entes federativos mantêm cada qual sua autonomia política. Ou seja, tem leis que são feitas para que todo o país obedeça, tá? E os estados não podem passar por cima dessas leis. Agora, existem leis que cada estado tem a sua, tá? Tem a independência aí para fazer a sua lei. As atividades desse tema vocês encontram no site do Conectados de Vila Velha, que é o Conectados da Vila, tá? Então, boa atividade aí e até a próxima aula com esse mesmo assunto para a gente concluir.